Olá, minha irmã, olá, meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e o nosso episódio de hoje da obra Conduta Espírita é o número 5 e vem do capítulo 3 do Dirigente das Reuniões Doutrinárias. Lembrando sempre que nós selecionamos algumas orientações de André Luiz na psicografia do nosso irmão Valdo Vieira. E a mensagem, uma dessas mensagens que nós selecionamos aos dirigentes das reuniões mediúnicas, nos ensina André Luiz para ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Olha que interessante esse ensinamento de André Luiz. Pois a conduta ensinada por André Luiz ao dirigente e dialogador do grupo mediúnico perante aqueles que são trazidos pela espiritualidade amiga para atendimento e diálogo fraterno, buscando assim desta forma auxiliá-los em sua dor, ou em seu ódio, ou em seu desejo de vingança. Devemos sempre nos lembrar que eles também são irmãos que estão feridos, que estão sangrando e exalando a sua problemática o tempo todo em seu monodeísmo. Eles estão sofrendo e causando sofrimento. Lembrando que a palavra monodeísmo foi rotulada pelo nosso querido André Luiz, que significa uma fixação mental. Monodeísmo, mono de um, de único, deísmo de ideia. Então é uma ideia única, fixa. É como se fosse um filme que fica repetindo o tempo todo. Ainda devemos nos lembrar que desta forma nós temos oportunidade de aprender por meio de suas histórias e de tentar tirá-los desta fixação mental. Então, nunca devemos desperdiçar a oportunidade de aprendizado que aquele irmão está nos propiciando, está nos permitindo pela sua experiência de vida, pela sua história, pelo que ele está passando, pelo que ele está demonstrando. E também pelo relacionamento que ele, mesmo no plano espiritual, está tendo como irmão encarnado. Em outro ponto deste capítulo, nos ensina André Luiz sobre a conduta espírita para o dirigente das reuniões doutrinárias. Nos fala ele, esse irmão maior, somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. E o que eu posso comentar com relação a isso, inclusive com um pouco de experiência que eu tenho na prática mediúnica como dialogador, é que a sintonia entre o falar e o agir, pautado nos postulados cristãos, permite um melhor atendimento e diálogo aos irmãos necessitados. Devemos nos lembrar que estes irmãos, fora da carne, são mais sensíveis, são mais perceptíveis. E em sua percepção, o que é que acontece? Eles conseguem captar se há coerência, se há sintonia, se a energia é verdadeira entre o falar e o sentir do dialogador. Assim, tudo isso, como também a prática diária, o dia a dia, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas palavras e inclusive os meus pensamentos, eu já falei disso em outro episódio, vai construindo, vai forjando, vai modelando o nosso caráter, o nosso ser, e desta forma, este bom exemplo vai construir a autoridade moral necessária para dialogar. É uma autoridade que não é castradora, que não é impositiva, mas sim sincera. Palavras gentis, palavras amorosas, palavras carinhosas e caridosas que vão ajudar,
por meio dessas atitudes e destas palavras, é como se fosse um passe. É um passe, na verdade, não é como se fosse, não. É um passe que estamos transmitindo por meio das nossas palavras, coerente com os nossos sentimentos, e esse irmão vai absorvendo, vai sendo tratado, vai sendo cuidado. Isso é muito interessante. Outro ponto que o nosso querido André Luiz destaca como conduta espírita, um outro ensinamento para aqueles que são dirigentes de reuniões doutrinárias, é com relação aos trabalhadores, porque essa pessoa tem o papel de dirigir o grupo, ele exerce esse papel. Então nos fala André Luiz a importância de interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas de assistência mediúnica, ajudando esses irmãos discretamente no reajuste. Ou seja, muitas vezes eu preciso afastar esse trabalhador que naquele momento não está passando por uma situação salutar, saudável, né? A sua mediunidade está em desarmonia, em desequilíbrio. E aí eu posso comentar o seguinte: devemos nos lembrar que o médium é aquele instrumento que transmite a mensagem que chega. E algumas vezes essas mensagens vêm carregadas de fortes emoções daquele irmão que está sofrendo, causando sofrimento, que tem um desejo de vingança, que está com ódio. Então, o equilíbrio do médium será importante nessa intervenção. Ele precisa ser aquele ponto de equilíbrio, o esteio em que pode acolher esse irmão e não se abalar em suas estruturas, em suas emoções, em seus sentimentos, com a carga emotiva que o irmão traz. Ao mesmo tempo, o médium em desarmonia também necessita de cuidados. O médium precisa, muitas vezes, nesse momento de desarmonia, de atenção e amor em seu auxílio. Então, eu preciso ter a compreensão que o médium é aquele instrumento que transmite a mensagem que chega. E aí, como isso tudo é importante? Outro ponto que o nosso irmão André Luiz destaca é que o doutrinador, o dirigente, o dialogador deve rejeitar sempre a condição simultânea de dirigente e médium psicofônico, por não poder, desse modo, atender condignamente nem a um nem a outro encargo. Então nós devemos lembrar que não devemos confundir ou misturar os papéis. O dialogador, o dirigente do grupo, o doutrinador, o nome que você queira dar, é aquela pessoa que está conduzindo os trabalhos, é aquela pessoa que tem o papel de dialogar com os irmãos, que precisa estar atento a cada um dos trabalhadores, em suas percepções, em suas sensações. É aquele irmão que, se ele se mediuniza e dá a comunicação, ele interfere no seu papel de dirigente. Muitas das vezes, o dirigente de grupo, o dialogador, ele tem uma mediunidade sutil, de intuição, de inspiração, em que ele capta as orientações, o rumo da conversa, a condução do diálogo, elementos que são trazidos pelos dirigentes espirituais, e desta forma ele poderá atender e acolher aquele irmão que chega. Então, no momento em que há uma mudança de papel, onde o dialogador agora passa a ter a ostensividade, seja psicofônica, seja na psicografia ou desdobramento, ele precisa mudar de papel, ele precisa sair, deixar o papel de dirigente, de dialogador e, estando agora facultando, estando exercendo a mediunidade que aflorou, que se tornou mais presente, mais produtiva. Então devemos ter isso em mente, e André Luiz nos alerta para a conduta que devemos ter perante o dirigente e perante aos trabalhadores em geral.
Então, meus irmãos, estes foram alguns trechos selecionados do capítulo 3 da obra Conduta Espírita, cujo título do capítulo é Do Dirigente das Reuniões Doutrinárias. Desejo muito, estamos diariamente postando estes conteúdos de forma individual no Instagram e no Telegram. E, uma vez por semana, gravamos um episódio contendo todos os itens que julgamos relevantes sobre o nosso ponto de vista, fazemos a leitura do item e tecemos comentários. Espero que você esteja aproveitando, que esteja sendo útil. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, inclusive com sugestão de temáticas para que no futuro possamos abordar, certo? Se você está gostando, compartilhe este conteúdo, porque nós estamos deixando no Instagram, no Facebook, no Telegram e aqui no podcast. Um grande abraço para você. Fica com paz, fica com Deus. Que assim seja.